Gostaríamos de começar com João capítulo 19, versículos 28 a 30. Quando Jesus estava pendurado na cruz e os últimos momentos chegaram, encontramos estas palavras escritas. Depois disto, sabendo Jesus que todas as coisas estavam agora consumadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram uma esponja de vinagre, e pondo-a num hisopo, lhe achegaram à boca. Quando Jesus, pois, tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus estava pendurado ali por várias horas, mas mesmo assim, como crucificações, foi uma morte notavelmente rápida. O fim veio como uma surpresa para todos os que estavam assistindo, e havia muitas pessoas por todo o universo assistindo. Muitos seres no universo celestial estavam assistindo. E muitos seres no universo do inferno, se você quiser usar esse nome, estamos assistindo todos com um grau severo de tensão, imaginando o que ele fará quando finalmente chegar ao momento em que não houver mais chance de decidir sua última oportunidade de descer da cruz, se ele quiser. Ele descerá da cruz e abandonará o projeto e abandonará a salvação do homem como alguém indigno de todo esse tempo, problemas, dor e sofrimento? Ou ele realmente fará isso? Todo o universo celestial, veja, estava ansiosamente esperando que ele fizesse isso, e todo o universo infernal, Satanás e seus companheiros, estavam ansiosamente esperando que ele não fizesse. Eles estavam apenas esperando e orando, se você pode usar tal palavra ao falar sobre os demônios, que Jesus no último momento decidisse que não valia a pena. Por que eu deveria fazer tudo isso? Vou descer da cruz e retornar ao meu lar celestial e deixar essas pessoas sozinhas ou deixá-las sob o governo de Satanás como elas viam? Agora essas últimas palavras está consumado, são ecoadas mais tarde e veremos isso à medida que avançamos. Mas neste ponto, este clamor, você vê Mateus, Marcos e Lucas, todos mencionaram que ele clamou em alta voz, mas eles não nos dizem o que ele disse. João nos diz que seu alto clamor foram as palavras: está consumado, está tudo acabado, está feito. E isso foi enfatizado por um terremoto e pelo tremor da terra, como lemos nas Escrituras e também no Espírito de Profecia. Primeiros Escritos, páginas 179 e 180. O tremor da terra, a ruptura das rochas, a escuridão se espalhou sobre a terra, e o alto e forte clamor de Jesus está consumado, quando ele entregou sua vida, perturbou seus inimigos e fez seus assassinos tremerem. Então foi muito notável para uma pessoa moribunda reunir energia para um clamor tão alto, mas foi exatamente isso que aconteceu. Comentário Bíblico. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, página 1108, encontramos estas palavras: a terra tremendo, o grito penetrante, a morte súbita, que provocou em tons não sussurrados o grito, está consumado, forçado de muitos as palavras, certamente este homem era justo, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Em O Desejado de Todas as Nações, página 775, lemos aquele último grito falado como as palavras de um conquistador. Bem, isso é notável ao extremo, que um homem moribundo falasse palavras como o grito de um conquistador. E aquele grito, aquelas palavras está consumado, foram um grito de vitória que alcançou os postos mais distantes de todo o universo. Na medida em que o universo se estende pelo espaço e os seres vivos, criados por nosso Senhor Jesus Cristo, estão lá observando e se perguntando: aquele grito está consumado. Trouxe uma emoção de alegria a todos os seus corações. Patriarcas e Profetas, página 70. Enquanto Cristo, em sua agonia expirante na cruz, clamava: está consumado, um grito de triunfo ecoou por todos os mundos e pelo próprio céu. Então foi um momento notavelmente alegre para eles quando o clamor foi falado como as palavras de um conquistador, pois realmente e verdadeiramente eram as palavras de um conquistador. Então nos perguntamos por quê. O que foi concluído? Vamos refletir sobre isso só um pouquinho nesta noite de sábado. Bem, a incerteza acabou. Todos, é claro, teriam sua fé. De um lado, sabemos que Cristo pode fazer isso. Sabemos que Cristo fará isso. Essa é a fé deles, a confiança deles. Mas, teoricamente, pelo menos, era possível que ele não fizesse isso. Era possível que ele decidisse: mesmo que eu pudesse fazer isso, não vou mais longe com isso. Não vale a pena o problema. Esses seres humanos não valem tanto para mim. Mas isso não seria verdade apenas para os seres humanos que estavam envolvidos nessa questão, mas envolveria todos os outros. Veja, Deus foi atacado por Satanás por ser injusto e cruel.
e agora estava sendo demonstrado para todo o universo que esse não era o caso, que Deus era justo, misericordioso e um Deus amoroso, como ele professava ser. Mas se Cristo fosse fazer esse trabalho na Terra, se Cristo fosse dar essa demonstração e então desistisse antes que acabasse, o universo diria, bem, Lúcifer estava certo, Satanás estava certo. É injusto da parte de Deus nos pedir para fazer as coisas que Ele nos pede para fazer. E assim o destino de todo o universo estava em jogo, não apenas o destino dos terráqueos, mas o destino de todos. Se Cristo tivesse falhado em cumprir sua missão, acho que um momento de reflexão ilustraria para você que Deus teria que acabar com todo o universo e começar de novo porque o diabo teria sido provado estar correto em sua acusação contra Deus. Grande Conflito, página 503, lemos: a erradicação final do mal foi feita certa. Não apenas a questão sobre a justiça e santidade de Deus, mas esse câncer do pecado no universo, que é uma praga para todo o universo e causa preocupação em todos os lugares por todo o universo, sua erradicação agora está certa. Então, isso é uma coisa que foi concluída. E então o pacto, o acordo entre Cristo e o Pai, que também foi concluído. Lembramos que em Apocalipse 13, versículo 8, temos palavras descrevendo o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Isso significa que Cristo sabia na fundação do mundo que ele seria o Cordeiro morto algum dia. Isso havia sido acordado em um pacto entre o Pai e o Filho, e então esse tempo agora acabou. O pacto está concluído. Zacarias 6, versículo 13, descreve a consulta, o conselho de paz, como é chamado, entre o Pai e o Filho. E então houve um conselho de paz bem no começo, antes que o pecado realmente entrasse, que se o pecado surgisse, seria tratado dessa maneira. E assim o governo de Deus seria justificado. Patriarcas e Profetas, página 63. Diante do Pai, Cristo intercedeu em favor do pecador. Longo continuou aquele misterioso conselho de paz. Isso, é claro, aconteceu mais de uma vez, mas temos referência agora àquela antes do mundo começar, quando Cristo deixou claro que ele estaria disposto a ir tão longe para redimir o homem. E então agora toda a incerteza acabou. O acordo foi cumprido. Quaisquer dúvidas sobre se Cristo poderia realmente fazer isso foram dissipadas. Todo o universo observador pode deixar de lado suas incertezas, suas ansiedades, por menores que possam ter sido, e reconhecer que acabou. A batalha foi vencida e Cristo fez o que ele disse que faria. E a seguir diríamos que a demonstração terminou. Veja. No princípio, o Deus Criador, Deus e Jesus Cristo, reconhecendo que se o pecado entrasse e fosse alegado que Deus havia dado uma lei que seus súditos não poderiam obedecer, alguém teria que provar que essa alegação era falsa, e alguém da divindade teria que fazê-lo. E então Jesus Cristo teria que vir e dar uma demonstração na Terra, vivendo na Terra assim como os seres humanos vivem, não tendo poder extra por causa de seu nascimento ou por causa de poder extra dado a ele pelo Senhor, mas tendo apenas aquele poder dado a ele que é dado a todo ser humano que o quer do Senhor, e viver em perfeita obediência à santa lei de Deus, para mostrar que isso pode ser feito. E então a demonstração agora está concluída, e devemos reconhecer o significado disto conforme descrito no espírito de profecia. Temos aqui uma compilação de um grande número de declarações sobre a acusação de Satanás contra Deus. Está no livro Tell of His Power, que você pode obter em Steps to Life se quiser. Neste capítulo temos 81 declarações de que Satanás acusou Deus de ser desamoroso, de ser cruel, arrogante, arbitrário, egoísta e muitas outras coisas também. E a peça central de cada uma de suas acusações contra Deus era que ele havia dado uma lei que seus súditos não podiam obedecer e que ele próprio não poderia obedecer se estivesse na posição em que seus súditos estavam. Era uma acusação muito séria. E então lemos em O Desejado de Todas as Nações, página 24, Satanás representa a lei de amor de Deus como uma lei de egoísmo. Ele declara que é impossível para nós obedecer a seus preceitos. Aqueles que vivem a vida de um cristão estão lutando contra a mentira do diabo de que o homem não pode guardar a lei de Deus. Bem, eu não quero ler todos os 81 para você, mas este, O Desejado de Todas as Nações, página 761, na abertura do grande conflito, Satanás declarou que a lei de Deus não poderia ser obedecida. E novamente, O Desejado de Todas as Nações, página 29, Satanás esperava estabelecer a alegação apresentada quando ele se rebelou no céu, de que as exigências de Deus eram injustas e não podiam ser obedecidas. E então temos 81 declarações como essa neste capítulo.
e isso agora foi provado ser uma acusação falsa, porque Cristo desde o nascimento, através da infância, através da adolescência, através da idade adulta inicial e através da maturidade adulta completa, até o momento de sua morte, foi capaz de dizer: qual de vocês me convenceu do pecado? Ele guardou os mandamentos de seu Pai e ele nos pediu para fazer a mesma coisa. Ele provou que isso pode ser feito. Então a demonstração está terminada. Isso também está terminado. Agora você não supõe que Cristo, enquanto ele crescia para a idade adulta, através da infância, juventude e idade adulta, teve muitas vezes quando ele disse a si mesmo: eu ficarei feliz quando isso acabar, quando ele sentiu a hostilidade do mundo, o desejado de todas as nações, página 117. Desde o tempo em que ele era um bebê em Belém, ele foi continuamente atacado pelo maligno. Você não acha que houve momentos em que ele disse: eu ficarei feliz quando isso acabar? E em O Desejado de Todas as Nações, página 759, temos outro comentário de natureza semelhante. O Desejado de Todas as Nações, página 759. A declaração começa quase como a outra, mas se torna ainda mais forte no final. Quando Jesus veio ao mundo, o poder de Satanás voltou-se contra ele. Desde o momento em que ele apareceu como um bebê em Belém, o usurpador, isto é, Satanás, trabalhou para trazer sua destruição. De todas as maneiras possíveis, ele procurou impedir Jesus de desenvolver uma infância perfeita, uma masculinidade sem falhas, um ministério santo e um sacrifício imaculado. Bem, ele poderia fazer muito. Do deserto ao Calvário, a tempestade da ira de Satanás caiu sobre ele, mas foi compensado pelo poder de Deus. Mas você não acha que Jesus muitas vezes, enquanto ele experimentava a hostilidade do mundo, até mesmo a hostilidade da igreja de seu tempo, a hostilidade às vezes até mesmo de sua própria família e amigos, não entendendo, não aprovando, e com sua frieza em relação a ele, tornando a vida difícil para ele? Você não acha que houve muitas vezes em que ele disse: ficarei feliz quando isso terminar? E não apenas coisas dessa natureza, mas e a corrupção que ele viu na igreja? Isso deve ter sido terrivelmente doloroso para ele. E deixe-me fazer esta pergunta a vocês esta noite, nesta noite de sábado, pessoal. Como você experimentou decepção esmagadora ao ver a corrupção que está chegando à Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje? Você não disse algumas vezes: ficarei feliz quando isso acabar? Ficarei feliz quando isso acabar? Pense em quanto mais Cristo teria tido esse mesmo sentimento do que você e eu, porque ele viu muito pior, pelo menos em seu tempo. Não apenas isso, mas as coisas horríveis que ele testemunhou enquanto crescia em Nazaré, na Galileia. Havia problemas lá por todos os lados. Havia opressão dos pobres, havia doenças, havia mortes e havia funerais. E você não acha que toda vez que ele via um cortejo fúnebre passando, ele dizia a si mesmo: ficarei feliz quando isso acabar? E então toda a pobreza, todas as guerras e todas as calamidades e coisas desse tipo certamente trariam esse desejo, eu acredito, e acho que você concordaria com isso. O desmascaramento de Satanás também foi concluído. Satanás declarou: você sabe bem no começo que ele estava trabalhando em amor pelas criaturas de Deus, que ele eliminaria a lei de Deus em amor por suas criaturas, e esse é um argumento que ele usa até hoje. Mas se apresentar como alguém que buscava o bem de Deus e o bem de Cristo, isso tudo acabou agora, porque quando o universo observador o viu organizar seus seguidores em uma multidão que realmente crucificaria o Filho de Deus e o penduraria em uma cruz e causaria sua morte real, eles perceberam então do que se tratava o programa de Satanás, do que se tratava sua natureza. Os sacrifícios estavam terminados. Não havia mais necessidade de sacrificar um cordeiro. E isso me leva de volta ao meu pensamento anterior. Você não acha que quando Jesus viu o inocente cordeirinho lutando no altar e finalmente sucumbindo à morte, ele diria a si mesmo: ficarei feliz quando isso terminar. Ficarei feliz quando não for mais necessário que nenhum daqueles pobres cordeirinhos inocentes morra assim como um sacrifício. Então todas essas coisas foram consumadas, e é por isso que o grito alegre e exultante de vitória ecoou, e esse grito percorreu todo o universo. Cada ser em todo o universo de Deus ficou emocionado até as profundezas de seu coração por esse grito vitorioso, o grito do conquistador. Ele havia surgido como um conquistador, totalmente vitorioso até o fim. Mas agora, nem tudo estava consumado.
O ministério sacerdotal não estava consumado, como alguns estão tentando nos dizer hoje. O ministério sacerdotal não estava consumado. O sacrifício estava consumado, mas não o ministério sacerdotal. Lembre-se de que no antigo santuário, quando um pecador vinha ao santuário trazendo um cordeiro, quando ele colocava suas mãos sobre a cabeça daquele cordeiro, e então, com sua própria mão, ele tinha que tirar a vida do cordeiro, ele tinha feito tudo o que podia fazer. O sacrifício estava consumado, mas havia algo que o sacerdote tinha que fazer inteiramente. Acima e além disso, além e acima daquele sacrifício, o sacerdote tinha que realizar uma certa cerimônia com o sangue do cordeiro. Sem isso, o cordeiro moribundo não significaria nada, não realizaria nada. E assim o ministério sacerdotal não estava terminado. Em Romanos 8,34 lemos: quem é que condena? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que tipo de pessoa intercede por nós? Ora, um sacerdote, é claro, e assim Paulo nos diz que Cristo foi ao trono de Deus para ali interceder por nós. Aqueles que parecem pensar que não precisamos dessa intercessão não leram cuidadosamente suas Bíblias, temo. Se você for aos escritos de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, observe a linguagem com muito cuidado. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Aqueles que nos dizem que o sacrifício e a expiação foram totalmente completados na cruz, aparentemente não leram essas palavras, porque se tudo tivesse sido completado na cruz, você não encontraria essas palavras. Você encontraria as palavras no versículo 17, que são muito mais fortes ainda. O versículo 17 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Como alguém poderia acreditar que a expiação total foi concluída na cruz quando olham para palavras como essas? A menos que Cristo tenha ressuscitado do túmulo para fazer sua intercessão no trono de Deus, ainda estamos em nossos pecados, não somos justificados, não somos perdoados e nossa fé é totalmente vã. Mas esse é um problema do nosso tempo e parece que as pessoas farão isso. Voltando por um momento para Romanos capítulo 4, percebemos o equilíbrio cuidadoso nos escritos do apóstolo Paulo. Ele não menospreza o sacrifício e não menospreza o ministério sacerdotal. Ele está falando sobre justificação em Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25, falando sobre Jesus, ele diz que foi entregue por nossas ofensas, que é a crucificação, e ressuscitou para nossa justificação. Agora lembre-se de que nos escritos de Paulo, justificar significa perdão. Você encontrará isso em qualquer grande dicionário que consultar. Qualquer dicionário grande lhe dirá que, em teologia, a palavra justificar significa perdão, indulto. E Ellen White nos diz a mesma coisa. Ela diz que perdão e justificação são uma e a mesma coisa. Então ele foi ressuscitado para o nosso perdão. Isso é menosprezar a cruz? De forma alguma. Vá para Romanos 5, versículo 9. E descobrimos que ele não está menosprezando a cruz de forma alguma, nem menosprezando o sacrifício do sangue de Cristo de forma alguma. Lemos aqui no versículo 9, muito mais do que sermos agora justificados por seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Então, em um versículo ele diz que somos justificados por sua ressurreição, seu ministério sacerdotal, e no outro versículo ele diz que somos justificados por seu sangue. Ele não menospreza nenhum dos dois. Ele os mantém em equilíbrio muito cuidadoso e adequado. Mas o sacrifício está todo terminado agora. O ministério sacerdotal não está terminado, mas chegará um tempo, quando essas palavras serão ouvidas novamente, está terminado, e desta vez significará o fim do ministério sacerdotal. Abra em Apocalipse capítulo 16, versículos 18 a 21. Apocalipse capítulo 16, versículos 18 a 21. Apocalipse capítulo 16, você se lembra? É a descrição das 7 últimas pragas. E entendemos pelo nosso estudo das Escrituras e do Espírito de profecia que quando a primeira praga cai, a provação é encerrada. Não há mais perdão. Mas aqui temos esta palavra, está consumado, aparecendo nos versículos 16 em diante. 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está consumado. Assim como Cristo, quando terminou sua parte sacrificante da expiação, disse, está consumado, a demonstração e todas essas coisas. Então, quando o ministério sacerdotal estiver terminado, então será dito novamente, está consumado, está consumado. E então, pela primeira vez, aqueles que nos disseram que a expiação não acontece mais no céu, estarão dizendo a verdade, porque não haverá mais expiação depois disso.
E continuamos lendo sobre a descrição similar. Houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que os homens estão sobre a terra, um terremoto tão forte e tão grande. E o versículo 21 também é significativo. Caiu sobre os homens uma grande saraivada do céu, cada pedra do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, pois a sua praga era excessivamente grande. Às vezes perguntas podem nos ocorrer. Depois que a porta da graça foi fechada, depois que o ministério sacerdotal de Cristo terminou, e ele fez esse anúncio, está terminado, por que as 7 últimas pragas? O que isso realiza? Acho que o que isso realiza é a mesma coisa que foi realizada quando Deus fechou a porta da arca nos dias de Noé. Lembre-se de que a porta ficou fechada 7 dias. Pense novamente sobre essa situação. As pessoas que zombaram e riram de Noé, quando ele passou 120 anos construindo aquela arca, ficaram um pouco abaladas quando viram os animais entrando, tenho certeza. Você não acha? Elas ficaram um pouco perturbadas. O que isso realmente significa? E então, quando a porta que Noé não poderia ter fechado por dentro sozinho, foi subitamente colocada em posição, e a porta da arca foi fechada, eu acho que houve um pouco de pânico entre as pessoas lá. E eu acredito que eles começaram a bater na arca e dizer: Noé, lamentamos ter zombado de você. Lamentamos ter zombado de você. Abra a porta e deixe-nos entrar. Noé não poderia ter feito isso se quisesse. Aquela porta não poderia ter sido fechada por mãos humanas. Mas em todo caso, isso durou apenas um pouco. Lembra do que o Senhor fez? Ele não trouxe o dilúvio imediatamente. Ele não fez a cair as gotas de chuva imediatamente. Mas por 7 dias, a arca ficou lá em terra seca, sem nuvens, sem tempestades, sem chuva, nada para assustar as pessoas. E então, a essa altura, eu acredito que todas as pessoas disseram: bem, estávamos apenas assustados, vamos para casa e esquecer. E eles voltaram para suas zombarias e escárnios. Vemos a mesma coisa nas 7 últimas pragas. E eu acredito que Deus provou ao universo no tempo de Noé que ele tinha salvado todos que poderiam ser salvos, todos que realmente se arrependeriam. E ele está provando novamente com as 7 últimas pragas que ele salvou todos que se arrependeriam, todos que poderiam ser salvos. Como sabemos, basta olhar para as pragas. Capítulo 16, você tem a primeira praga, e então você tem a segunda praga, e a terceira praga. E então você tem a quarta e a quinta, e você chega até a quinta praga, desculpe-me, a quarta praga, versículos 8 e 9 de Apocalipse 16, e é isso que lemos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado o poder para queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Agora é uma situação estranha em nosso julgamento, quando mesmo através do medo as pessoas não podem ser levadas ao arrependimento. Eu acho que é isso que Deus está nos mostrando aqui. Na quinta praga encontramos a mesma história. O quinto anjo derramou sua taça sobre o assento da besta, e seu reino estava cheio de trevas, e eles mordiam suas línguas de dor e blasfemavam o Deus do céu por causa de suas dores e suas chagas, e não se arrependeram de suas ações. E então chegamos à 7ª praga, e encontramos a mesma mensagem lá. Quando o granizo cai, diz que os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo. Não há mais arrependimento, mesmo através do medo. Deus demonstrou, eu acredito, ao universo observador, que não há outro ser humano que se arrependerá, não importa o que ele faça. Mesmo que ele derrame a experiência horrível das 7 últimas pragas sobre eles, eles não farão nada além de blasfemar contra Deus, o que dificilmente esperamos que seja verdade. E então descobrimos que esta é a segunda vez que as palavras que está consumado são ditas, e queremos dizer novamente o que será consumado, e estamos vivendo entre esses 2 pronunciamentos, veja. O está consumado da cruz e o está consumado em Apocalipse 16, um entre eles e muito próximo das 7 últimas pragas. Então o que está consumado? Novamente, o pacto está consumado desta vez, não o pacto com seu pai, mas o pacto com seu povo. As garantias que ele fez com seu povo, a aliança que ele fez com seu povo. Lembre-se, em Mateus capítulo 28, ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele prometeu que estaria com seu povo. E em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse: As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ela sofrerá sim, ela será perseguida sim, ela será dividida sim, mas ela sobreviverá.
Não importa o que aconteça, ela sobreviverá. E em Hebreus 13, versículo 5 diz: Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. E então agora o pacto com seu povo está terminado, e ele não precisa mais provar isso. E haverá aquela geração que aceitou sua promessa, acreditou em suas palavras e perdurou até o fim. Eles entenderão com grande satisfação este pronunciamento de que tudo acabou. Não vai continuar mais assim. Em Apocalipse 2:10 ele diz: Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E agora é hora de executar esse acordo, essa aliança, esse combate. A demonstração novamente será concluída, mas é um pouco diferente desta vez. Não uma demonstração do que ele pode fazer, vivendo a santa vontade de Deus nesta terra, mas uma demonstração do que seus seguidores podem fazer com o poder que ele compartilha com eles. Não como ele poderia viver, mas como ele pode nos capacitar a viver. Gálatas 2, versículo 20. Lembra? Este é um dos versículos vitais sobre este assunto. Paulo nos escreve: Estou crucificado com Cristo, no entanto vivo. Contudo, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E Filipenses 4, versículo 13, onde Paulo escreve: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E Judas, versículo 25, E agora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com grande alegria, perante a sua glória, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para sempre. Amém. E então, mais uma vez, voltamos-nos para este livro, Fale do seu poder. Com licença, gostaria de pegar algumas linhas da mensageira de Deus, a profetisa de Deus dos últimos dias, sobre este assunto. Ela nos diz: a vitória de Cristo significa que podemos vencer. Podemos vencer completamente, inteiramente. Jesus morreu para abrir um caminho de escape para nós, para que, pela oração prevalecente por sua graça, pudéssemos vencer toda tentação, toda armadilha sutil do adversário e finalmente sentar com ele em seu reino. Isso é da Review and Herald, volume 1, página 363. A primeira citação foi do Signs of the Times, volume 2, página 74. Do Volume of the Youth Instructors, página 15. Vocês podem ser vencedores. Vá a Deus diariamente para obter força e vencer todos os dias. E do Signs of the Times, volume 2, página 195. Não há razão para que não sejamos vencedores. Há um grande número de declarações como essa, mais de 75 delas neste capítulo, todas elas cheias daquela garantia de que podemos, pelo poder de Cristo, ser totalmente vitoriosos. Podemos vencer totalmente. Esta é a palavra do Senhor para nós por meio da sua mensageira inspirada. Isso é muito melhor do que a palavra do homem, que nos diz que isso não é verdade. Em seguida, o desmascaramento será concluído. Satanás foi desmascarado na cruz, e seus companheiros, seus seguidores, seus crentes e aqueles que fazem seu trabalho serão desmascarados no final. Muitas vezes ficamos intrigados com as pessoas que vemos ao nosso redor agora, com o que elas fazem, o que dizem, o que pregam para nós. Babilônia e suas filhas, as falsas igrejas, serão desmascaradas. Não teremos mais dúvidas sobre onde está a verdadeira igreja. Não teremos mais que nos intrigar sobre isso. Os falsos teólogos serão desmascarados e lemos sobre eles. Caso nos perguntemos, por que esses homens eruditos, com todos os seus graus, todo o seu aprendizado, todo o seu conhecimento de teologia, não aceitam as Escrituras? O Grande Conflito, página 599, nos diz: uma razão pela qual muitos teólogos não têm uma compreensão mais clara da palavra de Deus é que eles fecham os olhos para verdades que não desejam praticar. Eles não querem fazer a vontade de Deus, e então ficam cada vez mais confusos à medida que avançam. Não porque haja algo errado com a vontade de Deus. O problema está em seus corações, com eles. Os falsos cientistas, aqueles que praticaram o que o apóstolo Paulo chama de uma falsa ciência, dizendo que os cientistas não podem acreditar nas coisas da Escritura por causa de seu conhecimento científico, o que eu disse a você da última vez que é totalmente falso. A razão pela qual eles não acreditam, a razão pela qual um cientista não acredita, é exatamente a mesma razão pela qual um cavador de valas não acredita, ou um trabalhador rural não acredita, ou uma leiteira não acredita por causa de seu coração. Eles não querem fazer a vontade de Deus. E como acabamos de notar, é a mesma razão pela qual o teólogo descrê em seu coração. Ele não quer fazer a vontade de Deus. Os falsos filósofos serão desmascarados, e os falsos irmãos serão desmascarados. Esta será a mais reveladora de todas. Quando finalmente descobrirmos que houve pessoas entre nós se passando por nossos irmãos que não eram nossos irmãos, elas eram agentes de outro poder. Elas estavam trabalhando para Satanás fazer seu trabalho enquanto se disfarçavam de membros da verdadeira igreja remanescente.
E os falsos mestres? Lembre-se de que falamos da última vez sobre todos os avisos no livro O Grande Conflito no capítulo 37 contra falsos mestres. Falsos mestres, falsos pastores, falsos bispos, falsos teólogos, falsos homens eruditos. Todos eles serão perfeitamente conhecidos. Não haverá mais dúvidas na mente de ninguém sobre que tipo de pessoas eles são. Eles serão totalmente desmascarados. Os falsos profetas, os falsos curandeiros e os fanáticos serão todos desmascarados. E então a aplicação do sacrifício, veja, o sacrifício parou na cruz, mas a aplicação dos méritos do sacrifício continuou no reino de Deus por todos esses séculos, mas não mais. Quando esta segunda palavra, quando este segundo pronunciamento estiver terminado for adiante, não haverá mais aplicação do sacrifício, não haverá mais maneira de alguém encontrar perdão para seus pecados. Se eles não se arrependeram até aquele momento, eles podem esquecer tudo sobre isso. Não haverá arrependimento disponível para eles. Você sabe, nós vivemos na misericórdia de Deus. Nós vivemos no amor de Deus, e na misericórdia de Deus como um peixe vive na água. Nós respiramos isso com o próprio ar que respiramos. Nós simplesmente não podemos conceber como seria estar fora da misericórdia e do amor de Deus. Mas chegará um momento em que o sentimento mais frio de todo o universo entrará em nossos corações quando sentirmos que uma linha foi traçada. E não podemos mais reivindicar a misericórdia de Deus. Não podemos mais apelar para a misericórdia de Deus. Não podemos mais nos afastar de nossos pecados e nos arrepender e dizer, Senhor, me perdoe, porque o perdão não existirá mais. Será um choque horrível. E então em Amós capítulo 8, versículos 11 a 12, descobrimos que naquele tempo haverá uma fome, não uma fome de comida, não uma fome de água, mas uma fome da palavra de Deus. As pessoas correrão de leste a oeste e de norte a sul, buscando encontrar alguém que possa proclamar a grande misericórdia e o grande amor de Deus para elas, mas será inútil. Ninguém pode fazer isso. Está tudo acabado. Está tudo feito. E observe que isso foi testemunhado em ambos os casos pelos grandes terremotos, pela divisão de rochas e pelo granizo que se seguiu e todo esse tipo de coisa. E quão perto estamos disso? Bem, provavelmente muito mais perto do que pensamos. O reconhecimento virá finalmente, mas será tarde demais para muitos. Agora, a outra coisa que acontecerá será que o caráter de Deus será defendido. O engano do diabo no qual ele tenta fazer com que as pessoas tomem essas palavras do primeiro pronunciamento está consumado, e as apliquem ao tempo do segundo, ou invertam o caminho, seja qual for a maneira que você disser. Em outras palavras, eles saem dizendo que tudo foi feito na cruz. Não há nada que precise ser feito agora, nem por você mesmo na terra, nem por Cristo no céu. Eles estão bebendo de um rio que chamamos de calvinismo e estão cometendo um erro horrível. Agora, quero compartilhar com vocês em alguns momentos apenas um pouco do que é o calvinismo. Muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas que adoram em igrejas calvinistas não sabem do que se trata o calvinismo. E certamente muitos adventistas do sétimo dia não sabem do que se trata, ou não estariam brincando com isso. É uma coisa horrível, hedionda, monstruosa. Tenho algumas informações aqui obtidas dos escritos de teólogos calvinistas, que compartilho com vocês apenas brevemente para mostrar a vocês o que o calvinismo realmente é. De acordo com o calvinismo, todas as coisas, sem exceção, acontecem porque Deus as faz acontecer. Agora, por favor, aceite isso. Eu sou capaz de provar isso. Não se preocupe. Eu tenho a prova bem aqui diante de você. Deus não observa nada acontecer contrário à sua vontade. Ele faz tudo acontecer, seja bom ou ruim, ou indiferente. Ele faz acontecer, até o menor grau. Agora ouça algumas dessas declarações. Da Confissão de Westminster, Deus ordenou desde a eternidade tudo o que acontece. Ordenar significa ordenar, fazer acontecer. Do Breve Catecismo, ele preordenou tudo o que acontece. E da discussão teológica de Bettner sobre o calvinismo, que tenho em minha casa, nada pode acontecer sem sua vontade soberana. E, novamente, nada pode acontecer contrário ao que ele expressamente decreta. E, novamente, Deus tem um plano eterno no qual é predeterminado cada evento que acontece. Seu decreto se estende em cada evento à história humana. Todas as coisas, sem exceção, são de fato dispostas por ele. Agora, estou lhe contando tudo isso diretamente das palavras do teólogo calvinista. Não estou inventando uma única linha disso. Provavelmente, neste ponto, você está ofegante e está dizendo, bem, vamos lá, Ralph. Eles certamente não estão falando sobre coisas ruins.
Sim, estão. Eles estão falando sobre coisas más. Eles dizem que Deus cria todas as coisas más que acontecem nesta terra. Agora ouça. Bettner, página 37. Ele dá paz e estações frutíferas, prosperidade e felicidade, ou ele envia as desolações da guerra, fome, seca e pestilência. Então tudo o que aconteceu, todas as inundações, todas as guerras, não apenas todas as guerras, mas cada morte individual em uma guerra, seja no campo de batalha, ou de uma bomba, ou o que quer que seja. Deus fez com que acontecesse porque Ele queria que acontecesse. Essa é a teologia calvinista. E não estamos exagerando. Vamos obter algumas citações sobre coisas que não são grandes, mas coisas que são muito pequenas. Bem perto da página 17, a predestinação de Deus se estende a todos os eventos, grandes e pequenos. E na página 13 do livro de Bednar, Deus é visto como o grande e poderoso Rei que dirige o curso da história, até mesmo nos mínimos detalhes. Espero que você esteja levando tudo isso profundamente para sua mente. Bednar, página 14. Uma ordenação divina de todo o curso da história para os vários detalhes. Então Deus não está apenas fazendo a batalha acontecer, Ele está causando a morte individual de cada soldado que morre no campo de batalha. Bednar, página 25. A história em todos os seus detalhes, mesmo os mais minuciosos, é apenas o desdobramento dos propósitos eternos de Deus. Bednar, página 21. O controle providencial de Deus se estende a todos os eventos, mesmo os mais minuciosos. E isso, citando um teólogo calvinista chamado Toplady no livro de Bednar, página 37, a providência onisciente de Deus já havia determinado em qual galho o pardal pousaria, quais grãos ele pegaria, onde ele se alojará e onde construirá, sobre o que viverá e onde morrerá. Vocês estão realmente pensando nisso, pessoal? De acordo com a teologia calvinista, agora este é um volume recente publicado nos últimos anos sobre a teologia calvinista, afirmando as coisas que estou lendo para vocês. Não estou inventando isso, que Deus decreta, exige e impõe a ação do pardal até a coleta de um único grão. Deus diz a ele qual grão ele coletará. Tudo isso é feito pela vontade de Deus. E então isso nos leva aos pensamentos e sentimentos. E quanto aos pensamentos e sentimentos, a mesma coisa é verdade aí. Este é Melanchthon, companheiro de Lutero, citado em Bettner, página 15. Não apenas as obras que fazemos externamente, mas até mesmo os pensamentos que pensamos internamente, não existe tal coisa como acaso ou fortuna. Tudo controlado por Deus. Bettner, página 342. Deus é o governante soberano que governa até mesmo os pensamentos, sentimentos e impulsos mais íntimos dos homens. Bettner, página 31. É Ele, Deus, quem cria os pensamentos e intenções da alma. Você suspira e diz bem, Ralph, certamente isso não significa pensamentos ruins. Sim, significa pensamentos ruins. Continue lendo. Bettner, página 24, deixa claro que a queda de Adão e todos os pecados estavam em seu plano. Mesmo a queda de Adão, e através dele a queda da raça, não foi por acaso ou acidente, mas foi ordenada pelos conselhos secretos de Deus. Até mesmo os atos pecaminosos dos homens estão incluídos em seu plano. Bednar, página 24. Bednar, página 252. Os atos pecaminosos dos homens têm seu lugar, e um lugar necessário em seu plano, como isso é claramente visto no curso da história. Bednar, página 230. Ele também controla perfeitamente todas as afeições depravadas e ímpias dos perversos e as transforma como lhe agrada. O assassino, ouçam isto agora. Bednar, página 239. O assassino é mantido vivo e está em dívida com Deus pela força para matar sua vítima e também pela oportunidade. Vocês estão realmente ouvindo isto, pessoal? Isto é calvinismo. É disto que se trata o calvinismo. É disto que consiste a teologia calvinista. Que o assassino que se propõe a matar uma vítima indefesa é ordenado a fazer isso por Deus. Ele é obrigado a fazer isso por Deus. Ele é forçado a fazer isso por Deus. Ele não tem escolha. Ele tem que matar. Ele tem que fazer exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Bredner, página 241, sobre o pecado como sobre tudo o mais, Deus reina supremo. E então, quando lemos sobre coisas horríveis que aconteceram aqui na Terra, sejam elas grandes ou pequenas, seja a aniquilação de milhões de judeus nas câmaras de gás da Europa, da Alemanha, durante a Guerra Mundial,
Ou se estamos olhando para um incidente onde uma mulher joga seu carro em um lago para que seus 2 filhos pequenos no carro se afoguem no lago, ou se estamos olhando para a história de um homem que ataca uma jovem adolescente e então pega um machado e corta os 2 braços dela, de acordo com a teologia calvinista, cada uma dessas pessoas fez isso porque Deus lhes disse para fazer. Deus exigiu que fizessem. Elas não tinham escolha. Elas tinham que fazer o que Deus ordenou que fizessem. Bem, chega disso. Não precisamos mais nos envolver com isso. Mas quando você ouve alguns de nós dizendo que é lamentável que o calvinismo esteja invadindo nossa igreja, e você se pergunta, o que eles querem dizer com calvinismo? É isso que queremos dizer. E claro, o ponto que você vê em nossa igreja é a doutrina calvinista de que o homem não pode parar de pecar. E a doutrina calvinista de que Jesus Cristo não veio em nossa natureza humana caída como nós, mas que ele veio na natureza não caída do Adão não caído. Essas são doutrinas calvinistas, nascidas e concebidas no calvinismo e sendo trazidas para a nossa igreja agora. Agora, no tempo que nos resta, alguns momentos, quero encaminhá-lo às Escrituras, o livro de Hebreus, onde o apóstolo Paulo nos fala sobre a glória do sacrifício de Cristo. Não temos tempo para lhe dar muitos detalhes sobre isso, mas temos tempo para lhe mostrar algo muito significativo sobre o assunto. Em Hebreus encontramos o que algumas pessoas chamam de o melhor livro, porque temos nele uma lista completa de livros melhores, uma série de comparações. Cristo é comparado com os profetas. Cristo é comparado com os anjos, com Moisés, com Arão, com Abraão, com os levitas. E então as 2 alianças são comparadas. E então os 2 santuários são comparados. E então as 2 dedicações são comparadas. E então os 2 sacrifícios. Queremos olhar especialmente para os 2 sacrifícios. Bem, veja, o apóstolo Paulo tinha um propósito em mente. O apóstolo Paulo percebeu que muitos dos cristãos de seu tempo eram cristãos judeus. Com licença. Eles eram homens e mulheres que nasceram e foram criados em Israel e amavam o santuário. Eles amavam aquele lindo templo construído por Salomão e reconstruído pelo rei Herodes antes da época de Cristo. Este era o centro de suas afeições mais do que qualquer outra coisa na terra, aquele glorioso e lindo templo, e Paulo sabia que ele seria destruído. Ele sabia que isso seria um choque horrível para os judeus cristãos, assim como seria para os outros judeus. Os judeus cristãos continuaram a olhar para aquele templo como o centro das afeições de seus corações e de seu relacionamento com o Senhor e o que eles fariam quando ele fosse destruído. E então o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, eu acredito, enviou para explicar a eles: vocês não precisam se preocupar com o templo, porque em Cristo temos tudo o que precisamos, templo ou não. E então ele começa lenta e cuidadosamente nos primeiros versículos do capítulo 1, dizendo-lhes que Cristo é maior do que os profetas, porque ele é um co-criador. Ele é o Filho de Deus. Isso está em Hebreus 1, versículos 1 a 3. Então, em Hebreus 1, versículos 4 a 14, ele compara Cristo com os anjos, e ele cita várias vezes os Salmos, onde o salmista escreve sobre os anjos fazerem isso e os anjos fazerem aquilo. Mas o salmista diz sobre o Filho de Deus que ele é maior do que todos os anjos. Há várias citações dos Salmos lá. Ele diz que Cristo é maior do que os anjos. Em Hebreus 3, versículos 1 a 6, ele diz que Cristo é maior do que Moisés, com base em que Moisés era um servo na casa, na família. A Bíblia usa a palavra casa e família de forma intercambiável muitas vezes, mas Cristo era um filho, um governante na casa, parte da família. Ele é diferente de um servo. Então Cristo é melhor do que Moisés, ele disse. E então ele olha para Arão e diz que Cristo é melhor que Arão porque ele tem um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O pensamento dele é que Melquisedeque era rei e sacerdote ao mesmo tempo e que Cristo também é esse tipo de sacerdote, rei e sacerdote. Em Hebreus 6, ele argumenta que Cristo é maior que Abraão porque Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, e Cristo é como Melquisedeque. Em Hebreus 7, 9 a 28, ele diz que Cristo é maior que os levitas porque eles vivem um tempo e morrem, e outra pessoa tem que assumir. Mas Cristo é imutável, não há mudança. Ele não morre, ele é nosso sacerdote para sempre. Em Hebreus 7:22 ele fala sobre as 2 alianças. E novamente em Hebreus 8:6-13 ele diz: a nova aliança é melhor porque é fundada em promessas melhores, as promessas de Deus. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. E eu serei para eles um Deus, e eles serão para mim um povo. Em Hebreus 8:1-5 e 9:1-12 ele compara os 2 santuários, o terrestre e o celestial.
E ele diz que o celestial é, claro, muito, muito melhor do que o da terra, feito por Moisés. O do céu é o verdadeiro tabernáculo erguido pelo Senhor e não pelo homem, ele escreve. Em Hebreus 9, versículos 13 a 23, ele fala sobre as duas dedicações, a dedicação do santuário terrestre, e eu gostaria que tivéssemos tempo para nos demorarmos ali por alguns momentos, um assunto muito interessante, e a dedicação do santuário celestial, que tinha que ser por um sacrifício melhor. E então ele chega à comparação dos dois sacrifícios, e é aqui que ele coloca a maior ênfase, eu sinto, os dois sacrifícios. Ele diz o sacrifício de Cristo. Você vê o cristão hebreu, o cristão judeu, olhando consternado para aquele templo, onde ele pensa que o cordeiro que foi sacrificado traz salvação para ele, e torna possível para ele ter uma esperança de vida eterna, e agora não há mais cordeiro sendo sacrificado. O apóstolo Paulo está tentando mostrar a ele que você não precisa mais daquele cordeiro, porque você tem um sacrifício que foi de uma vez por todas, e não precisa ser repetido como aqueles foram. Hebreus capítulo 9, versículo 24 até o capítulo 10, versículo 14, ele compara os dois sacrifícios. E se você olhar através da comparação, você vai escolher esta lista de palavras descrevendo os sacrifícios feitos no santuário terrestre pelos filhos de Arão, os levitas, o sacerdócio. E você encontrará do outro lado aqueles feitos por Jesus, o sacrifício feito por Jesus Cristo. Essas palavras descrevem o de Cristo, um sacrifício feito uma vez, feito não frequentemente, feito não frequentemente, feito uma vez para sempre, feito uma vez para sempre. Os levitas, diz que eles têm que fazer isso todo ano, ano após ano, continuamente, todo ano, diariamente e muitas vezes. Você vê o contraste, não vê? Então o precioso sangue de Cristo era de tal valor que Paulo sabia que era apenas uma vez por todas. Você não precisa ter um novo Cristo sacrificado. Você não precisa ter mais nenhum cordeiro sacrificado, que era um símbolo de Cristo. E Ellen White escreve em Signs of the Times, 24 de novembro de 1890. Agora, Ellen White escreve muito sobre a expiação. Ela escreve sobre a completude, a perfeição e a totalidade daquela expiação que foi feita, mas ela nunca aplica uma palavra a ela, e essa é a palavra final. Tenho muitas declarações aqui que não tenho tempo para compartilhar com vocês, mas vá para estas, a palavra expiação final. Ela diz: no grande dia da expiação final, é isso que Cristo está fazendo agora. Nossos pecados permanecem registrados no santuário até a expiação final. Sua obra como sumo sacerdote completa o plano divino de redenção ao fazer a expiação final. No final dos 2.300 dias de Daniel 8, ele vai para o santuário celestial para fazer uma expiação final. E então, não prenda sua fé, Paulo nos diz. Não prenda sua fé a um edifício ou a qualquer número de edifícios. Esses edifícios podem ser varridos. Não prenda sua fé a um sacerdócio ou ministério. Esse sacerdócio e esse ministério podem ser varridos. Não prenda sua fé a uma estrutura ou organização de igreja. Essa estrutura e essa organização podem ser varridas. Prenda sua fé a Jesus Cristo. Deixe sua fé se apegar a Ele, e você ficará bem, não importa o que aconteça. Então, vamos determinar que faremos isso. Vamos lembrar que estamos vivendo entre esses dois anúncios, ambos virtualmente nas mesmas palavras. Está consumado, está feito. E que o Senhor nos ajude a ser fiéis, verdadeiros e fortes, confiantes de que temos o melhor que alguém pode ter. Que o Senhor lhes dê um feliz sábado juntos.